Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o tema o movimento de translação da Terra, ok? Então, vejam bem, se medirmos a sombra da haste de um gnomo em diferentes períodos do ano, sempre no mesmo horário, vamos observar que o tamanho da sombra varia. Por que isso acontece, né? Além de girar em torno do próprio eixo, a Terra também percorre uma órbita em torno do Sol, em um movimento chamado translação. Para dar uma volta em torno do Sol, a Terra leva cerca de um ano, ou seja, de 365 dias, né? E 4 horas. Então, aqui, para a gente falar um pouquinho do que eu acabei de falar para vocês, eu vou demonstrar aqui. A Terra tem, então, aqui, ó, esse eixo, essa inclinação, tá? Em todos os globos aqui, e ela tem essa sinalização aqui em cima dizendo que é um movimento de rotação. Além desse movimento, eu tenho 4 momentos. Eu tenho este aqui e mais esse aqui. Então, este movimento dessa posição da Terra para cá tem essa trajetória. Deste momento até este movimento aqui, eu tenho esta trajetória e assim sucessivamente. Isso aqui que a Terra faz ao redor do Sol é o movimento de translação, ok? Note que o eixo da Terra, né, o eixo de rotação da Terra, ele é inclinado em relação ao plano de sua órbita, né, e que é em torno do Sol. Quais são as consequências disso? Né? O que influencia essa inclinação e este movimento ao redor do Sol? Tá? Por causa dessa inclinação, que corresponde a mais ou menos 23 graus e meios, né? Cada hemisfério do globo terrestre fica alternadamente mais exposto ao Sol durante uma parte do ano, recebendo uma quantidade maior de luz e calor. O que isso significa? Que, além dessa inclinação que eu mostrei aqui para vocês, além deste movimento que nós já vimos, a Terra tem o que? A linha do Equador, que vai dividir a Terra em 2 hemisférios. O hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério norte e hemisfério sul. Quando a gente olha este momento da Terra e este momento da Terra, eu tenho uma diferença bem evidente de qual é o hemisfério que ele está mais voltado para o Sol. Vamos olhar esse aqui, ó. Se eu tenho o hemisfério norte e o hemisfério sul, o hemisfério norte ele vai estar indo para este sentido e o hemisfério sul está indo para este sentido. Qual dos dois hemisférios está mais voltado para o Sol? É o hemisfério sul. Então significa que aqui no hemisfério sul nós vamos ter o verão e aqui no hemisfério norte nós vamos ter o inverno. Quando a gente olha 180 graus, né, o outro movimento a 180 graus, é a mesma coisa. Vamos analisar. O hemisfério norte está nesse sentido, o hemisfério sul está nesse sentido. Se eu pergunto para vocês, qual dos dois hemisférios está mais voltado para o Sol? Agora é o hemisfério norte. Então significa que aqui eu vou ter verão e aqui eu vou ter inverno. Perfeito? No verão, quando nós estamos no sul, o hemisfério sul está no verão e 6 meses depois, ou seja, 6 meses depois, o hemisfério sul vai estar no inverno. Conseguiram entender? Aqui nós vamos ter dias maiores e noites menores. E aqui é o inverso. Nós vamos ter o que? Dias curtos e noites longas. Significa que nós estamos, né, no solstício de verão, solstício de inverno. Aqui é o contrário. Solstício de verão, dias mais longos e noites mais curtas, e solstício de inverno, onde nós teremos noites longas e dias curtos, perfeito? E nesses dois movimentos, o que acontece? São os equinócios. Aqui nós vamos ter dias
iguais às noites, tanto aqui quanto aqui, tá? Já nessas duas posições, os dias e as noites têm duração diferente, perfeito? Então, vamos dar continuidade aí, né? Quando o Polo Sul está inclinado para o Sol, o hemisfério sul é atingido mais diretamente por seus raios do que o hemisfério norte. Por isso, nessa situação, é verão no hemisfério sul, que recebe mais luz e calor que o hemisfério norte, onde é inverno. Perceba também que há duas posições na órbita terrestre em que ambos os hemisférios são iluminados da mesma forma pelos raios solares, que são essas duas posições aqui, ó, né? Em um dos hemisférios será outono, né? E aonde era verão, né, estava quente, a temperatura média começava a diminuir, enquanto isso, no outro, né, hemisfério será primavera, ou seja, era inverno, estava frio e a temperatura média começa a aumentar, ok? Então, quem está no inverno aqui, né, começa a ir para uma região onde o quê? Os dias vão começar a ficar, tá? De forma bem leve, a receber mais luz até chegar neste ponto aqui. E aqui é onde eu recebia mais luz, eu vou começar a receber menos luz para chegar neste momento. É isso que eu quis dizer na minha fala anterior, ok? E para a gente então finalizar aí o nosso bate-papo, vamos aqui só explicar esta última imagem, que nos diz o seguinte: nos lugares próximos à linha do Equador, não há grande diferença do ângulo de incidência dos raios solares ao longo da órbita da Terra, mas para latitudes mais distantes do Equador, ou seja, mais próxima dos polos, que pode ser Polo Norte ou Polo Sul, a sombra do gnomo varia bastante de acordo com a estação do ano em que ela é medida. É mais comprida no inverno e mais curta no verão. Essa imagem aqui, tá? Ela vai mostrar o que? É a variação do comprimento da sombra do gnomo ao longo do ano em estados mais ao sul do Brasil, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que acontece aqui, ó, no início do verão? Eu tenho o meu Sol em todas as minhas posições e o Sol no início do verão, né, conforme a Terra vai andando, ele vai ter o seu deslocamento, tá? Quando a gente está no meio-dia, olha aqui, ó, a minha luz do Sol está bem em cima e a minha sombra vai ser só isso aqui, ó, do meu objeto, né? Quando eu vou para o inverno, né, quando eu vou para o meu outono ou para primavera, na mesma região, tá? E eu tô no meio-dia também, o meu Sol que estava aqui no verão, houve o que? Um pequeno deslocamento para cá. Então, o que acontece? Ó, a minha sombra no verão, mesmo sendo ao meio-dia, ela acaba aí criando o que? Uma projeção maior de sombra, né? E quando eu tô no meu inverno, olha, o Sol andou mais ainda para lá, porque ó, inicialmente eu estava aqui, depois eu vim para cá, e olha o quanto que eu já me desloquei, né? Então, como que fica a minha projeção da sombra, ó, do objeto? No mesmo dia. Então, a gente percebe que no decorrer do ano, se a gente medir o mesmo local, na mesma hora, nós vamos perceber aqui, ó, esse deslocamento aparente do Sol nas diferentes estações do ano. Perfeito? Fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.